Perto leva o presente certo. Antigamente, bem antigamente, numa certa manhã de verão, um menino muito pobre chamado João encontrou um convite que caiu por debaixo da porta de sua cabana. Assim estava escrito: Sua Majestade o Rei cordialmente convida todas as crianças do reino para a festa de 10 anos da princesa, amanhã à tarde no pátio do castelo. Uma festa! Exclamou João. Para a princesa! Sua mãe suspirou. Ai, pena que você não possa ir. Por quê? João perguntou. Porque não temos nada bom o bastante para dar a ela, sua mãe replicou. Nem mesmo dinheiro para comprar um presente. Se não fossem os palitos de fósforo que costumava carregar, os bolsos do João estariam sempre vazios. E do pouco que havia na casa, uma velha rouca para afiar, uma toalha com remendos, um machado danado, o que a princesa poderia querer? O menino pensou por um momento. Então, vou fazer algo para dar à princesa, declarou decidido. Vou fazer um bolo de aniversário. Com o quê? Perguntou a mãe do menino. Com o pó do armário ou com a poeira do chão? Eu tenho uma ideia melhor, respondeu o esperto João. E naquela mesma manhã, ele trocou o machado por 2 pacotes de açúcar e a velha toalha por um saco de farinha. E deu à galinha uma porção extra em grãos em troca de 2 ovos frescos. E beijou a vaca no focinho por um balde cheio de leite. Ele colheu nozes, fabricou velhinhas e procurou, até que encontrou o mais vermelho, doce e saboroso morango de todo o reino. Delicioso! Disse João enquanto colhia o morango. Então o menino pôs as mãos na massa, mexeu, bateu, misturou, virou e assou. Naquela mesma noite, João deu um passo para trás e admirou sua criação. Um bolo de 2 camadas coberto com glacê bem doce, rodeado por 10 velhinhas azuis. Em cima, com nozes, ele escreveu: Feliz aniversário, princesa! E bem no centro, no lugar de honra, o delicioso morango. Que presente mais bonito, disse a mãe. João sorriu. Cedinho no dia seguinte, com uma camisa limpa e os cabelos penteados, João partiu rumo ao castelo levando o bolo todo feliz. Pouco tempo depois, ele chegou a um campo todo florido. Talvez eu pudesse fazer um buquê para a princesa, pensou, mas nem bem acabou de pensar. 4, quer dizer 15, ou melhor, 20 corvos levantaram-se num voo veloz como uma pesada nuvem de verão prometendo tempestade. Os pássaros partiram para cima do bolo, bicando, beliscando, batendo as asas. Saiam daqui! Gritou João. Estou levando este bolo para a princesa. Crau, 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 gargalharam os pássaros. E tão depressa como os corvos vieram, voaram embora, levando no bico as nozes que diziam: Feliz aniversário, princesa. João olhou para o presente da princesa. Pelo menos eu ainda tenho um bolo de 2 camadas, 10 velhinhas azuis e um delicioso morango, disse consigo. E levando o bolo, todo feliz, João continuou o caminho para o castelo. Pouco depois ele chegou a uma ponte. Pedágio! Uma voz exigiu. Era um ogro desgrenhado. Ninguém atravessa minha ponte sem pagar. Mas eu não tenho dinheiro, murmurou João. O grande ogro lambeu os lábios. Mas você tem um bolo? Estou levando este bolo para a princesa, João respondeu. É? E como você vai chegar lá? Grunhiu o ogro. Você e seu bolo estão no lado de cá do rio. A princesa mora no lado de lá e a minha ponte é o único meio de atravessar o rio. João realmente tinha um problema. Vamos fazer um trato. Se me deixar seguir em frente, entrego para você metade deste bolo. Feito! Gritou o ogro. O menino tirou uma camada do bolo e, enquanto o glutão o engolia, tratou de atravessar a ponte. Do outro lado do rio, João olhou para o presente da princesa e pensou: pelo menos eu ainda tenho um bolo de 1 camada, 10 velhinhas azuis e um delicioso morango. E levando o bolo todo feliz, João continuou o caminho para o castelo. Pouco depois, ele encontrou uma floresta. Ali, nenhum pássaro piava, nenhum esquilo escalava. As árvores, a floresta inteira dormia como que enfeitiçada, no mais profundo silêncio. Somente o vento parecia sussurrar.
Cuidado, cuidado. Puxando o bolo para perto de si, João apertou os passos. A estrada foi ficando estreita e as árvores mais numerosas. A luz ia diminuindo. Logo, tudo estava tão escuro que João não podia nem mesmo ver o bolo diante do seu nariz. Volte, João, soprou o vento. Volte. Não posso, desafiou o menino. Estou levando este bolo para a princesa. Então ele tirou do bolso um palito de fósforo, riscou-o na sola do sapato e acendeu uma das finíssimas velas azuis. Uma tímida chama abriu um círculo mágico de luz. Com seu brilho quentinho, João cuidadosamente foi descobrindo o caminho. Mas a pequenina vela rapidamente queimou e se apagou. João acendeu a segunda velinha, mas ele não conseguiu ir muito longe e ela também se foi. Então João acendeu a terceira, depois a quarta e a quinta, até que a 10ª e última velinha azul brilhou e apagou. Nesse instante, que sorte! A estrada tornou-se mais larga, as árvores foram diminuindo e a brilhante luz do sol iluminou tudo outra vez. João olhou para o presente da princesa. Pelo menos eu ainda tenho um bolo de uma camada e um delicioso morango. Levando o bolo, todo feliz, João continuou o caminho para o castelo. Pouco depois, ele encontrou uma clareira. Bom dia, mocinho! Cumprimentou uma velha cigana. Veio para ver Sansão dançar? Ao ouvir seu nome, o urso ao lado dela ergueu-se nas patas traseiras. Não tenho tempo, respondeu João. Estou levando este bolo para a princesa. Então vamos fazer uma dança bem rapidinha, disse a velha puxando ligeira a música na concertina. Ompa, ompa, upa, chiou o instrumento. Balança, balança, chuta, dançou o urso. Tap, 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 sapateou o pé do menino. E João colocou o bolo no chão para dançar com seus novos amigos. E glup! Não! Berrou o pobre João. O urso engoliu o bolo da princesa, mas não o morango, disse sorridente a cigana. Sansão detesta frutas. João olhou para o presente da princesa e durante um tempão sentiu-se incapaz de falar. Finalmente suspirou. Pelo menos eu ainda tenho o mais vermelho, doce e saboroso morango de todo o reino. E levando o morango, todo feliz, João continuou o caminho para o castelo. Atravessou a ponte levadiça, passou pelos muros, indo direto para a sala do trono. Que beleza! Lá, bem no centro de toda a festança, em seu trono de veludo, estava sentada a princesa com uma longa fila de convidados à sua frente. Um a um, eles iam entregando os presentes, cada um mais fabuloso que o outro. Contudo, nem mesmo os tesouros mais magníficos pareciam interessar a pequena alteza. Mais rubis? Dizia a princesa, virando os olhos e bocejando. Ai, isso me cansa. Outra tiara? Como isso é sem graça? Entrando na fila, João olhou para o humilde presente que tinha em suas mãos. E o que você trouxe para a princesa? Perguntou o guarda logo atrás dele. Um morango, respondeu o menino. O mais vermelho, doce e saboroso morango de todo o reino. E ele ergueu a fruta para o homem ver. Sem dúvida, um belo morango, concordou o guarda. Mas eu não posso deixar que você o entregue à princesa. Por que não? Indagou João. Porque ela tem alergia a morangos, informou o guarda. Só de sentir o cheiro, ela incha como um balão. Não, embasbacou-se o pobre João. Sim, respondeu o guarda. Sinto muito, mas você tem que entregá-lo a mim. Relutante, João estendeu o morango. Agora era tarde. João chegou frente à princesa. Ela olhou para ele. E o que você me trouxe? João engoliu em seco, corou, tropeçou nos pés e aí João respirou fundo, ajoelhou-se diante dela. Sua Alteza, ele começou. Deixe-me explicar a história desde o começo. E contou das trocas que fez pelos ingredientes para fazer um bolo de 2 camadas coberto com glacê bem doce só para ela.
E contou também sobre a revoada de corvos, o ogro desgrenhado, a floresta silenciosa e escura. E contou também sobre a velha cigana e sua concertina, e o urso que adorava dançar e detestava frutas. E no fim, então contou João, eu ainda tinha o mais vermelho, doce e saboroso morango de toda a terra. Mas, o menino suspirou, você é alérgica a morangos. Ele esperou que ela bocejasse. Aí, o guarda comeu, João concluiu. A princesa começou a rir e a bater palmas. Uma história! Ela exclamou. E uma história de aventuras! Isso sim! Que presente delicioso! Então a princesa ergueu-se do trono e proclamou: hora do bolo! E o meu amigo João terá a honra de cortá-lo para mim.